Paz do Senhor. Pessoal, eu vou falar aqui hoje sobre tempo. Vou iniciar esse vídeo com uma frase de um homem, um pensador chamado Heráclito de Éfeso. Ele foi um pré-socrático. Ele fala assim: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Não existe a possibilidade de você fazer algo e o tempo ele congelar para que você repita esse feito, Não existe essa possibilidade. O tempo ele flui, ele passa assim como um rio, como é essa frase, Não tem como você entrar no rio e se banhar e você sair dele e você retornar e se banhar da mesma forma. O rio ele já fluiu, ele já seguiu, ele já passou. Então, não tem como você administrar o tempo de querer parar ele, certo? O tempo ele não para. E tudo passa, Como o rio flui, tudo passa. Mateus 24:35 fala assim: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Agora eu vou convidar vocês para a gente pensar aqui, certo? Eu escrevi algumas coisas. Vocês já receberam em casa visita de vizinhos seus, no tempo que vocês eram crianças, ali do bairro? Volte aí a esse tempo, A esse passado seu. No tempo que você ficava na calçada com seus pais, ali em frente de casa, todos ali, os vizinhos ficavam conversando, Você ficava por ali brincando com outras crianças, com os filhos, dos vizinhos, do bairro ali, do conjunto. E com o tempo, essas pessoas elas foram vendendo suas casas, essas pessoas vão se mudando, o tempo vai passando, elas vão falecendo, os filhos, vão crescendo, eles vão mudando muitas vezes de estado, de cidades devido a trabalho, a estudo, em busca de uma vida melhor. Ou então quando a gente encontra, aqueles amigos de escola, do tempo de quando a gente é criança ou na adolescência, Quando você vê, esses amigos, aí você começa a lembrar dos anos atrás, do tempo da escola, daquele convívio ali, as gargalhadas que vocês tinham, que a gente tinha, as brincadeiras que eram felizes, não tinha essa tecnologia que tem hoje, Ou então quando a gente ia para a escola, ia estudar, e quando chegava em casa, que já estava perto, a gente saía correndo nas pressas, ou então saía da escola nas pressas já, para chegar em casa e assistir um programa que a gente gostava, Um desenho que a gente... Hoje em dia é tudo muito fácil, no YouTube está tudo pronto, mas naquela época tinha os horários de passar os desenhos, as coisas. Então se você não chegasse no horário ali, você não assistia, Você perdia e não tinha como você rever isso, Porque justamente passou, é o tempo, Passou ali, não tem como voltar mais, você perder aquele capítulo, perder aquela continuação, do desenho que você estava assistindo ou do programa. Sempre que a gente cai nessa situação, que a gente revê isso, rever essas pessoas, ou alguma coisa que nos remeter a isso, que a gente lembrar, faz a gente lembrar, a gente pensar nesse tempo, que ele não volta mais, que foi um tempo proveitoso, um tempo bom, que faz parte do nosso passado, Aí eu pergunto a vocês, sabem por que não volta mais, irmãos? Sabe por que não volta mais, irmão? Porque tudo é passageiro, nada é eterno. Tudo se acaba, tudo passa. Convido vocês a olhar agora, onde vocês estiverem aí. Não sei em que momento estão assistindo esse vídeo. Mas se você estiver em casa, você olha pela janela de casa. Se você mora em apartamento, você tem aquela vista ali sobre o telhado das outras casas, as ruas,
ou pela janela do carro, se você estiver no trânsito dirigindo, no transporte, no ônibus, ou se você estiver mesmo a pé na rua, caminhando. Olhe pela janela, olhe tudo a seu redor, olhe tudo que está em sua volta. Veja de quando você era pequeno, né, novo, saía com seus pais na rua, né, tinha aquelas lojas que eram bem conhecidas, que não existem mais. Então tudo isso muda, né? O tempo ele vai mudando essas coisas, né? Tudo vai passando, como diz a palavra de Deus, né? E tudo que você está vendo agora, nesse momento também, toda essa análise aí que você está fazendo, isso tudo acabará, né? Isso tudo mudará também e vai, daqui a uns anos, né? Quando o tempo passar, vai ser de uma outra forma, né? E com relação a essa questão dos bens, né? Herança, imóveis, carro, tudo que você tem aqui na terra, que seus pais deixarem para você, seja dinheiro, imóvel, carro, casa, o que for, isso tudo vai se acabar. O dinheiro vai se acabar, você vai pagar contas, vai ficar sem nada, vai investir em algo, né? O dinheiro ele vai se acabar, os imóveis eles vão se acabar, né? Os carros eles vão se acabar, tudo vai se acabar. E agora eu pergunto, né, a vocês, e quando isso tudo passar? Quando a gente já tiver de idade, né, e começar a relembrar da vida, né, do passado, dessas lembranças boas, né, e pensar, né, tudo que nós vivemos, tudo que você viveu quando chega esse momento, tudo que você construiu, foi bom para você, foi proveitoso? Você construiu algo que não viesse a ser ruína, que não viesse a destruir, a ser destruído, né? Que não viesse a estragar? Tudo que você viveu foi proveitoso? Você construiu algo que não seja passageiro, que seja eterno, né? Que lhe garanta uma vida do outro lado, né? Do outro lado da morte, né? Você construiu algo dentro de tudo isso que você viveu, de tudo que você lembrou. Você construiu algo que no dia que você morrer você não vai se arrepender e que você não pereça, né? Que você não sofra, né? Você construiu algo que, sem ser físico, né? Sem ser material, sem ser terreno, né? Que garanta a vida a você após a morte, né? Você construiu algo, ou você só construiu coisas terrenas, né? Coisas que vão se destruir, você vai deixar para os seus filhos e vai se acabar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 da Bíblia fala assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, ou seja, tudo que é material. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então tudo que a gente colocar os olhos, tudo que a gente conquistar, tudo vai se acabar e tudo vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, amém? O reino de Deus ele não passa, a salvação, a vida eterna ela não passa, ela é eterna, o reino é eterno. Salmos 39, versículo 4, do 4 ao 5, ele fala dessa forma: mostrai-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostrai-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Então ele fala que a nossa vida é passageira, né? Os nossos dias eles são contados. Então Deus ele nos deu a vida não para que a gente viva só em busca de bens físicos e materiais, mas sim para que a gente busquemos a Deus, né, a Ele,
e busquemos a ter o reino, né, celestial, a vida eterna, e não apenas as coisas passageiras. A gente pode ter as coisas passageiras, mas a gente também tem que anseiar e lutar pelas coisas de Deus, as coisas que são eternas, que garantirão a nossa vida, né, depois da morte física, né, do corpo. Mateus 16, 25 a 27 fala assim: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem, virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Então ele pergunta aqui, né? Que vantagem há de ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? De que adianta você passar a ter todas essas lembranças boas, ter conquistado muita coisa, né? Bens, casas, fortuna, tudo, mas você não conquistou o principal, que é o que você não vê, que é o reino de Deus, né? Que é a vida eterna, que você só vai conhecer e só vai ver, e só vai ter ciência, a gente só vai ter a ciência quando a gente morrer para essa ressurreição, né? Então, de que adianta você viver dessa forma, você ter tudo e no final você morrer e perecer e não ser salvo? E depois isso não tem volta, né? É um caminho sem volta. Não tem como você ter uma salvação depois disso. O momento que você tem de se arrepender, de seguir a Cristo, é esse agora. O momento que você tem de entregar a vida nas mãos dele é essa agora. Você pode morrer amanhã, a gente não sabe. A gente pode dormir e não acordar mais. E sendo dessa forma, acabou. Não tem o que você se arrepender ou lamentar. Então, que nós temos esse entendimento de buscar a Cristo e o seu reino e a vida eterna, e não só as coisas terrenas, né? Mateus 19 tem uma parábola que fala lá, né? Jesus fala, né, sobre o homem rico, né? Um homem rico, ele chega para Jesus e faz uns questionamentos a ele, né? Do que ele poderia fazer para ter essa vida eterna, né? Então o versículo 20 fala assim, Mateus 19, versículo 20 fala assim: o homem rico fala a Jesus, né? Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Ele perguntando a Jesus. Versículo 21, Jesus responde: se você quer ser perfeito, vai e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Versículo 22. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. O que Jesus fala aqui é com relação a gente não ter esse apego às coisas terrenas, né, às coisas materiais. Como eu falei, é importante você viver bem na medida do possível que Deus lhe permite, né? Mas você anseiar, como eu já falei, pelas coisas celestiais, né? Pelo reino de Deus, e não apenas pelas coisas terrenas. Então esse homem, ele era muito apegado aos bens dele, às coisas dele, e ele fazia muita coisa, mas só que ele tinha isso como um Deus para ele, né? Então a Bíblia, ela condena, Deus, ele condena isso, né? Então Jesus fala, né? Vendesse tudo e desse para os pobres. Por que ele não aceitou? Porque o coração dele estava ali, o amor dele estava ali. O amor dele não estava em Jesus, não estava em Deus, estava na fortuna, né? No dinheiro. E para encerrar, João capítulo 5, do 24 ao 25, vou ler uma parte aqui. Na realidade ele fala assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então ele fala aqui que quem crê em quem enviou o nosso Senhor Jesus, né, terá vida eterna e não será condenado. Então, se você só construir seus bens aqui, sua parte física,
sua parte terrena e não construir nada que venha a garantir a sua vida eterna. Você perecerá, você será condenado. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Você será condenado e não tem. E por isso que eu estou falando de tempo. O tempo ele é passageiro, né? As coisas passam. Por isso que eu abri esse vídeo com esse versículo do rio, que você entra nele quando você sai, você pode pular dentro do rio, quando você cair já é um outro momento. Então, quando a gente tem que construir, enquanto o pouco tempo de vida que a gente tem aqui na Terra, a gente tem que construir algo espiritual para que garanta a nossa vida eterna e para que a gente não pereça e que não seja condenado. E há condenação, e muitos perecerão também. Então, busque a salvação, entregue a vida a Cristo, vá numa igreja, procure o entendimento bíblico, uma escola bíblica que abra os seus olhos, que traga esse entendimento para você, para que você não pereça, porque depois que você morrer, ninguém sabe quando, o tempo que nós viveremos aqui na Terra. Acabou, você não volta, o tempo não volta, Jesus ele não vai lhe ressuscitar e jogar você para trás para você mudar suas atitudes, isso não existe. Então a hora é agora, entregue as mãos, ou entregue sua vida nas mãos de Jesus, se batize, procure uma igreja, tenha esse entendimento, peça a Deus que Ele lhe fortaleça, leve a uma casa verdadeira, né, que as pessoas ali lhe instruam a você construir, né, a sua vida eterna e não apenas as coisas passageiras. Então, tudo se acabará, tudo irá à ruína, né, como eu já falei. O tempo mesmo ele vai se encarregar disso, de destruir tudo. Não é você que vai destruir, não é você que vai acabar, é o tempo mesmo que ele vai fazer isso. A única coisa que é eterna mesmo vai ser Deus, ele é eterno. A única coisa que não acaba e não vai passar, como eu falei no início do vídeo, é a palavra dele. Então o que eu aconselho é isso: busquem a Jesus, se batizem, entregue a sua vida nas mãos dele e não pereça, não corra esse risco da condenação. Tenham esse entendimento que Deus nos mostra, né, em suas palavras. Parem de perder tempo só querendo buscar as coisas terrenas, querer trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. Parem de correr, né, atrás dessas coisas que são tudo passageiras, né? Mas busquem a Jesus Cristo, busquem ao seu reino, que depois que você morrer, que ninguém sabe quando Jesus vai permitir que a gente esteja vivo, né? Como eu já falei, você não volta atrás. Então você pode perder a sua salvação e não há lamento, não há choro que vá retornar essa situação, não existe esse arrependimento depois da morte, não. Então busquem a vida eterna, né? Assim como Jesus falou que ele veio para trazer vida, né? Entendimento a nós e trazer vida e vida em abundância, né? Foi assim que ele nos prometeu. Deus abençoe.